tem declaração que passa batida, e tem declaração que faz o torcedor do Flamengo parar tudo, voltar o vídeo, aumentar o volume e perguntar em voz alta. É isso mesmo que eu ouvi, porque o que o Felipe Luiz revelou depois da vitória no Clássico dos Milhões não foi detalhe, não foi frase solta, e muito menos conversa de coletiva vazia. Foi uma informação que expôs bastidor, escancarou o método e mudou completamente a forma de enxergar o elenco rubro-negro neste início de temporada. E se você acha que já viu de tudo no Flamengo, segura aí, porque o que foi dito envolve mudança de função, leitura tática, treino específico e uma ideia de futebol que muita gente não estava preparada para ouvir. Isso não é só sobre um jogador, é sobre como esse Flamengo está sendo construído por dentro. Antes de continuar, já faz o básico que fortalece demais o canal. Se inscreve agora, deixa o like e ativa o sino de notificações. Isso é gratuito, não custa nada e ajuda o YouTube a entregar esse conteúdo para mais rubro-negros apaixonados. Aqui a gente fala de Flamengo com profundidade, bastidor e respeito por quem acompanha o clube todos os dias. Agora vamos ao contexto, porque ele é fundamental. O Flamengo entrou no clássico contra o Vasco pressionado. Início de campeonato carioca turbulento, uso do sub-20, críticas da torcida, risco de complicação na tabela e uma cobrança absurda por resposta imediata. O Maracanã estava cheio, o clima era tenso e o jogo tinha peso muito maior do que apenas 3 pontos. Dentro de campo, o Flamengo venceu por 1-0, controlou o jogo, teve mais posse, administrou o ritmo e soube usar o cenário a favor quando ficou com um jogador a mais após a expulsão do volante adversário. Não foi uma atuação brilhante ofensivamente, mas foi uma atuação madura, segura e consciente. Um time que não se desesperou, não se expôs além da conta e mostrou organização. Só que o que realmente incendiou a nação veio depois do apito final. Na entrevista coletiva, Felipe Luiz soltou uma informação que ninguém esperava. Com naturalidade, sem criar alarde, ele revelou que o Michael foi testado como volante durante os treinos da semana. Sim, o Michael o atacante, conhecido pela explosão, pelo drible e pela velocidade, treinando como volante e, segundo o próprio treinador, indo muito bem nessa função. A reação foi imediata. Torcida em choque, redes sociais em ebulição, debate aberto. Como assim, Mikael Volante? O que isso significa? É improviso? É desespero? Ou é algo muito mais profundo do que parece à primeira vista? E o detalhe mais importante não é nem a posição em si, é o que essa escolha revela sobre o método de trabalho do Felipe Luiz. Ele deixou claro que não gosta de enxergar jogadores apenas pelo rótulo tradicional. Para ele, comportamento, intensidade, leitura de espaço e entrega contam tanto quanto a posição escrita na escalação. Felipe explicou que chegou a cogitar usar o Michael durante o jogo, mas optou por uma estrutura mais segura naquele momento. Ou seja, não foi teste aleatório, não foi invenção de última hora, foi algo pensado, treinado e analisado durante a semana inteira. Isso muda tudo. Porque quando um treinador do Flamengo fala isso em coletiva, ele está mandando um recado claro para o elenco inteiro. Aqui ninguém está preso a uma função única. Aqui todo mundo precisa entender o jogo, ajudar sem a bola e estar disposto a se adaptar. E essa declaração não veio sozinha. Na mesma coletiva, Felipe Luiz foi firme ao falar sobre Léo Ortiz. Disse com todas as letras que não o vê como volante. Para ele, Léo Ortiz é zagueiro, um dos melhores do Brasil e até do mundo. Só atuaria fora da posição em situação extrema. Essa clareza mostra que existe convicção, hierarquia tática e organização de ideias. Nada é feito por acaso. Essa vitória contra o Vasco foi mais do que um resultado. Foi um sinal de que o Flamengo, com o elenco principal, entra em outro nível de controle emocional e leitura de jogo. E quando você junta isso com um treinador que pensa diferente, testa alternativas e não tem medo de expor ideias novas, o cenário muda completamente. A pergunta que fica é a seguinte: esse Flamengo mais versátil, mais ousado e mais tático é o caminho certo? Ou mexer tanto nas características dos jogadores pode virar problema lá na frente? Na próxima parte eu vou te mostrar o que essa declaração revela sobre os treinos, o ambiente interno, a confiança do elenco e por que esse tipo de teste só acontece quando o vestiário está fechado com o treinador. Fica comigo, porque isso explica muito do que esse Flamengo pode se tornar ao longo da temporada. Quando o Felipe Luiz
solta uma declaração como essa, ela não nasce do nada. Existe todo um bastidor por trás, um método de trabalho e uma leitura muito clara do que ele quer construir no Flamengo. Testar o Michael como volante não é sobre reinventar jogador por desespero, é sobre comportamento, intensidade e entendimento de jogo. E isso diz muito mais sobre o treinador do que sobre o atleta em si. Vamos por partes. O Michael sempre foi conhecido pela explosão, pela velocidade absurda e pela capacidade de recomposição. Quem acompanha de perto sabe que ele nunca foi um jogador de ficar parado esperando a bola. Ele pressiona, corre, volta para marcar e incomoda o adversário o tempo todo. Isso, no futebol moderno, é um ativo valiosíssimo. Quando um treinador enxerga essas características e pensa em usá-las por dentro, ele está olhando para o jogo de uma forma mais ampla. Felipe Luiz deixou claro que o teste aconteceu ao longo da semana inteira. Não foi um treino isolado, não foi algo feito para impressionar. Ele observou comportamento sem bola, capacidade de fechar espaço, leitura de posicionamento e reação na perda da posse. Ou seja, critérios muito específicos. Isso mostra que o trabalho é detalhado, planejado e longe de improviso. Esse tipo de teste só acontece quando o treinador sente confiança no grupo, jogador precisa comprar a ideia, comissão técnica precisa ter ambiente saudável, e o Flamengo hoje mostra exatamente isso, um elenco que aceita desafio, que se dispõe a sair da zona de conforto e que entende que a temporada é longa, cheia de variáveis e exige versatilidade. Outro ponto importante é o recado interno que isso gera. Quando um atacante é testado como volante, todos os outros jogadores entendem que ninguém tem lugar cativo apenas pelo nome. Todo mundo precisa entregar comportamento, intensidade e leitura. Isso aumenta o nível do treino, eleva a competitividade interna e melhora o time como um todo. E aí entra a importância da fala sobre o Léo Ortiz. Felipe Luiz foi categórico, não vê o jogador como volante. Isso mostra que não existe bagunça tática. Cada atleta tem sua função principal muito bem definida. Os testes acontecem com critérios e não por falta de opção. Léo Ortiz é zagueiro, Michael é atacante, mas dentro de um jogo específico, em uma situação específica, funções podem ser ajustadas. Esse equilíbrio entre convicção e flexibilidade é o que diferencia treinadores comuns de treinadores modernos. O Flamengo está tentando dar esse salto. Não é só vencer jogo no Carioca, é preparar um elenco que saiba responder a diferentes cenários ao longo da temporada, e quando a gente traz isso para o clássico contra o Vasco, tudo começa a fazer sentido. O Flamengo foi um time organizado, paciente e emocionalmente controlado. Mesmo sem atropelar, dominou o jogo, não se lançou de forma inconsequente, soube usar a vantagem numérica e administrou o resultado com maturidade. Isso é reflexo direto de treino, de ideia clara e de jogadores que entendem o que o treinador pede. A estreia do elenco principal mudou completamente o ambiente, o Maracanã sentiu isso. A torcida cobrou, mas também apoiou, e o time respondeu com postura. A vitória não foi só técnica, foi mental, foi coletiva, foi sinal de que o Flamengo, quando entra com seu time principal, muda o patamar da competição. Esse tipo de teste também tem impacto direto no mercado da bola. Um clube que encontra soluções internas não se desespera por contratação, não entra em leilão, não contrata por pressão externa, valoriza quem já está em casa e ganha margem de negociação. Isso é gestão esportiva inteligente. Agora a pergunta começa a ficar mais profunda. Esse Flamengo mais versátil, mais aberto a mudanças e mais exigente internamente está preparado para sustentar esse nível ao longo da temporada inteira? Ou esses testes podem gerar instabilidade se não forem bem administrados? Na próxima parte, a gente vai falar sobre o impacto disso no elenco, a importância da estreia do Vitão, como essa competitividade interna pode elevar o nível do time e o que esperar do Flamengo nos próximos jogos. Fica comigo, porque o cenário está ficando ainda mais interessante. Agora a gente entra no ponto que realmente separa um Flamengo comum de um Flamengo que quer dominar a temporada. Porque quando existe competitividade interna de verdade, o nível sobe automaticamente, e é exatamente isso que começa a ficar claro com as decisões do Flamengo sob o comando do Felipe Luiz. Vamos falar da estreia do Vitão, porque ela não foi apenas correta, foi simbólica. Ele entrou em um clássico, em um Maracanã pesado, com cobrança, pressão e expectativa. Não sentiu. Jogou simples, firme, bem posicionado e passou segurança.
E isso manda um recado direto para o elenco defensivo inteiro. Ninguém está confortável, todo mundo precisa performar. Hoje o Flamengo tem um quebra-cabeça defensivo interessante, zagueiros com características diferentes, leitura clara de funções e um treinador que não força adaptações sem sentido. Quando o Felipe deixa claro que Léo Ortiz é zagueiro e ponto final, ele organiza o ambiente. O jogador sabe o que se espera dele, o elenco entende que existe critério. E o torcedor começa a confiar no processo. Esse ambiente é fundamental para sustentar ideias mais ousadas, como testar o Michael em outra função, porque só dá para inovar quando existe base sólida. Sem organização, teste vira bagunça. Com organização, teste vira alternativa estratégica. E aí vem o ponto-chave: temporada longa não se ganha só com titulares, se ganha com elenco funcional. Lesões vão acontecer, suspensões vão aparecer, calendário vai apertar. E quando isso acontece, quem tem elenco versátil sofre menos. O Flamengo está claramente tentando se preparar para isso desde o início, mesmo que isso gere estranhamento agora. O clássico contra o Vasco mostrou exatamente isso. O Flamengo não jogou no desespero, não se lançou sem critério e não se perdeu emocionalmente. Jogou com inteligência, soube esperar o momento certo, aproveitou a vantagem numérica e administrou o resultado. Isso é maturidade competitiva. Isso é time que sabe o que está fazendo. Outro detalhe que não pode passar batido: quando um treinador testa funções alternativas, ele também protege o clube no mercado. Um Flamengo que resolve problemas internamente, não entra em pânico, não paga mais caro e não se torna refém de empresário. Isso fortalece a gestão, dá poder de negociação e evita decisões precipitadas. Mas claro, tudo isso traz um desafio enorme. Testar exige equilíbrio. Se exagerar, vira instabilidade. Se dosar bem, vira diferencial. E é aí que Felipe Luiz será mais cobrado daqui para frente, não pelo teste em si, mas pela leitura do momento certo de usar ou não essas alternativas. O sinal até aqui é positivo. O elenco respondeu. O ambiente parece saudável, a hierarquia está clara e o torcedor começa a enxergar um Flamengo mais inteligente, menos previsível e mais preparado para diferentes cenários. Na próxima parte, a gente vai falar sobre até onde esse modelo pode ir, quais riscos existem nesse caminho, como a torcida entra nesse processo e o que o Flamengo precisa fazer para transformar boas ideias em constância ao longo da temporada. Se isso aqui já te fez enxergar o time com outros olhos, fica comigo, porque agora o debate sobe de nível. Mano, agora a conversa sobe de nível, porque tudo o que o Felipe Luiz está mostrando nesse início de trabalho leva a uma pergunta inevitável: até onde esse Flamengo pode chegar se essa ideia for sustentada ao longo da temporada? O primeiro ponto é entender que ousadia sem controle destrói projeto, mas ousadia com critério constrói hegemonia. E o que se vê hoje no Flamengo não é improviso, é método. O treinador não está reinventando posições por vaidade ou para chamar atenção. Ele está criando camadas de solução dentro do elenco. Isso é coisa de time grande, de clube que pensa em temporada inteira, não só no próximo jogo. O caso do Michael resume tudo isso. Ele não virou volante da noite para o dia e nem deve ser tratado como titular nessa função. O que existe é uma alternativa pensada para cenários específicos. Jogo truncado, necessidade de intensidade por dentro, pressão alta pós-perda. Nessas situações, ter um jogador com pulmão, explosão e entrega pode ser decisivo. Isso amplia o leque tático do Flamengo sem necessariamente mexer no mercado. E aqui entra o maior ganho desse modelo: controle do vestiário. Quando o elenco percebe que todo mundo pode ser útil de alguma forma, a disputa interna cresce. Jogador treina mais forte, ninguém se sente intocável. E o grupo passa a comprar a ideia do treinador, não pelo discurso, mas pela coerência das decisões. Outro ponto fundamental é a relação com a torcida. O torcedor do Flamengo é exigente, impaciente e apaixonado. Ele cobra resultado imediato, mas também reconhece quando existe trabalho sério. Se os testes continuarem vindo acompanhados de organização, postura e vitória, a tendência é a torcida abraçar o projeto. Agora, se vierem derrotas sem explicação ou mudanças sem lógica, a cobrança será pesada. A margem de erro existe, mas é curta.
O clássico contra o Vasco mostrou exatamente o equilíbrio necessário. O Flamengo venceu sem espetáculo, mas com maturidade. Soube competir, soube controlar, soube sofrer quando precisou. Isso passa confiança. E confiança é o combustível que permite ousar mais à frente. Pensando no médio prazo, esse modelo deixa o Flamengo mais preparado para o calendário insano que vem pela frente. Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil, viagens, desgaste físico e pressão psicológica. Quem não tem elenco funcional quebra no meio do caminho. Quem tem alternativas internas segue vivo em todas as frentes. Felipe Luiz começa a mostrar que entende o tamanho do clube que dirige, não apenas em discurso, mas em atitude. Ele organiza, testa, protege o grupo e não expõe jogadores desnecessariamente. Isso cria ambiente, e ambiente ganha campeonato. Claro que o desafio agora é constância. Ideia boa sem repetição vira só promessa. O Flamengo precisa transformar essas boas leituras em padrão, em identidade clara, em time que o adversário olha e sabe que vai sofrer, independentemente de quem esteja em campo. O sinal é animador. O elenco respondeu, o vestiário parece fechado, a torcida voltou a respirar aliviada e o treinador mostra personalidade para sustentar escolhas impopulares quando necessário. Agora a pergunta final fica para você, torcedor. Você prefere um Flamengo previsível e confortável ou um Flamengo que pensa o jogo, se adapta e surpreende? Porque tudo indica que o caminho escolhido foi o segundo. Se você acredita que esse Flamengo pode crescer muito com esse modelo, deixa o like, se inscreve no canal e comenta o que achou dessas decisões do Felipe Luiz. A temporada está só começando, mas as ideias já estão bem claras. E quando o Flamengo pensa certo, o resto do Brasil sente.